agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele, né? Estou aqui hoje, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, vocês? Tudo bem também. Bom, muito bom. E hoje um episódio muito especial que a mim me interessa muito, relacionado também à liderança feminina no agro, né? E muito mais. Estamos aqui com ela, que é produtora rural, presidente do Núcleo Mulheres do Agro Oeste da Bahia, que nasceu em 2016 e hoje possui mais de 30 associadas. E em 2022 ela foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do agro, segundo a famosa revista, né, Forbes, a lista da Forbes, famosa. Estamos falando de Suzana Vittini. Tudo bem, Suzana? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui também, obrigada pelo convite, né, pela disponibilidade. Suzana, eu queria começar, né, pedindo para você contar como foi a sua história de chegada aqui, da sua família, né, você que é uma das representantes aí das famílias pioneiras aqui no oeste da Bahia. Então, antes da gente entrar para os assuntos mais técnicos, enfim, queria que você contasse um pouco para a gente da sua história. Meu pai foi um dos primeiros, eu acho que chegaram na década de 80. Acho que meu pai chegou em 85. E em 87 ele nos trouxe. Então, assim, era uma realidade bem diferente do que nós temos aqui, né, hoje. E aprendemos muito, né, nesses anos que passaram, e a região só evoluiu e só prosperou, mas assim, com muitas dificuldades também, né, dificuldades e aprendizados. Então hoje a gente observa, né, o quanto próspero, quanto maravilhosa é essa região, e eu hoje agradeço por Deus ter nos colocado aqui naquela década de 80 e nós termos conseguido superar todos os desafios, né, que foram encontrados até então. Todos os anos são desafios diferentes, né? A gente vai evoluindo, os desafios vão aumentando. Mas, assim, sou muito agradecida por Deus ter... Sou, assim, muito grata ao meu pai por ele ter tido essa ideia, essa iniciativa, essa coragem de deixar de ser comerciante. Ele era um comerciante muito bem constituído lá no Rio Grande do Sul. Eu sou descendente de italianos, minha família é descendente, né, originária dos imigrantes italianos na Serra do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E meu pai resolveu mudar totalmente de profissão, embora ele era, né, a família dele era de pequenos produtores rurais da região de Antônio Prado, mas ele já estava bem constituído lá como comerciante. E ele resolveu mudar de vida, assim, e vir para a Bahia tentar ser produtor rural aqui. Foi assim que nós chegamos. Como que essa notícia acontecia, assim? Tipo, estão falando que lá na Bahia tem área. Como é que era isso? E também como é que é, assim, de repente seu pai chegar e falar, tudo certo, vamos embora para a Bahia. Como é que foi isso? Eu te confesso que para uma adolescente de 14 anos não foi muito bom, não, né? Largar o grupo de amigos, né? A escola, mudar, enfim... E moramos muitos anos na fazenda, então naquela época nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos estrada, não existia internet. Foi assim um processo difícil, não foi um processo fácil. Eu me recordo que eu consegui fazer o meu ensino médio. Hoje existe aula virtual, né, e tal. Foi dessa forma que eu fiz o meu ensino médio naquele tempo. Eu estudava com materiais... à distância, módulos, e ia para Barreiras fazer as provas. E assim eu fui concluindo até finalizar o meu ensino médio, pensa. Nossa! Exato. E assim, não sei como chegava a notícia, né? Eu só sei que ele na família, ele foi assim uma pessoa que despertou... Foi assim, diferente dos 12 irmãos, né? Que teve assim essa iniciativa de sair de tão próximo, né, dos pais, da família, enfim, e tentar a vida longe. Se pra gente é 14, que estamos aqui há 14, né, já foi um baque assim, né, que sai de São Paulo, né, cidade grande e tal, imagina naquela época mesmo, né, que não tinha, nossa, nada, realmente... Precisa de muita coragem. Era. E a falta do conhecimento técnico que se tem hoje para produzir, né? Naquele tempo não se tinha. Então,
Hoje já se evoluiu, né? Se evoluiu muito, né? Hoje já se sabe como se comporta esse solo, como que se produz, quais as tecnologias, quais as variedades. Naquele tempo eram todos... Sim, teve que construir mesmo, né? Exato. O conhecimento. Exatamente. E hoje vocês trabalham com quais culturas? As da região mesmo, né? Soja, Sim. algodão... Não sou produtora de algodão, minha família não produz algodão. Já produzia há alguns anos, hoje não mais. Sim, são produtores comuns, como todos os outros, né? Considera-se uma agricultura familiar, porque a família geralmente toda é envolvida, né, nos negócios. Eu não trabalho com meu pai hoje, né? Meus irmãos trabalham com meu pai, eu não trabalho mais. Mas também sou envolvida na atividade com o meu marido, meu filho, enfim. E como que aconteceu essa indicação para a Forbes, né? Como que você recebeu essa notícia e o que ela impactou na sua vida depois disso? Olha, até hoje eu não entendi. Até hoje não entendi. Eu costumo dizer que provavelmente foi pelo trabalho, pelo núcleo das mulheres do agro, pela associação que veio essa indicação. Então, eu divido esse título com as meninas que estão, né, até hoje, que iniciaram também, né, todo o trabalho do núcleo. Eu divido com elas, assim, porque pessoalmente, pela minha pessoa, eu não entendi a indicação. Também a Forbes não me procurou, não me informou que eu estaria sendo indicada. Quando eu soube, já estava. Mas não... Me traz, assim, a consciência da responsabilidade, mas não me envaidece em momento nenhum, assim, não traz diferença nenhuma para a minha vida, não muda em nada meu dia a dia, não sou melhor nem pior do que ninguém por causa disso, sabe? Eu sou bem tranquila com relação a isso. Legal. Mas, assim, é uma coisa que chama atenção, né? A gente vê o pessoal... enfim, é porque realmente o trabalho é que leva a pessoa lá, né? Se é uma coisa que ela não entrou em contato, simplesmente indicou, é porque o trabalho chegou lá primeiro, né? Exato. E isso é muito legal. Por isso que eu preciso ser justa e dividir, né, com quem faz esse trabalho comigo, porque esse título não é só meu, ele é também, né, das integrantes do núcleo, da diretoria do núcleo que está, né, junto com todos os trabalhos realizados. Exato. E o núcleo está desde 2016, né? Conta pra gente como é que foi o nascimento dessa ideia e como que ela evoluiu até hoje. Você sempre esteve à frente dessa iniciativa? Até hoje, sim. Ela nasceu de um congresso que nós participamos juntas, um grupo de 7 mulheres, eu acho, na época, que participou do primeiro congresso que houve em São Paulo, do núcleo o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Então, é um congresso onde traz muita informação, né, para a nossa área, muito conhecimento, muita reflexão. E aí nós saímos de lá assim, com essa necessidade de começarmos a discutir o agro e a administração das nossas propriedades e as dificuldades que nós tínhamos entre nós. Foi assim que ele surgiu, né, da iniciativa de nós trocarmos ideia, informações e conhecimento dentro da nossa atividade. Ele nasceu com esse propósito, né, um propósito profissional mesmo, para as integrantes. Só que nós demoramos 2 anos para nos formalizar. Nós ficamos 2 anos em um formato não institucional, porque nós precisávamos assim estar assim muito claras e muito conscientes e muito bem firmadas na questão da nossa missão, dos nossos valores. Então, as diretrizes institucionais ficaram sendo trabalhadas durante esses 2 anos, quais eram os nossos valores, por que nós estávamos, né, formando esse grupo, essa associação, para que depois se desse esse passo da formalização mesmo e da inserção de novas integrantes. E aí, a partir disso, como é que vocês discutiam as ações que vocês iam implementar? Assim, sempre foi... desde o começo, assim, vocês já sabiam o que vocês queriam fazer? Foi acontecendo? A gente sempre teve muita consciência e sabe dos nossos valores e da nossa forma de trabalho. Isso é muito consciente entre nós. Mas existe também uma força muito grande que move o núcleo, sabe? Que às vezes eu digo que é até meio sobrenatural, assim.
Então, a gente sempre tem algumas surpresas muito positivas, a gente sempre se sente muito acolhida, muito apoiadas, né, em outras instituições e em nossos trabalhos. E tudo que se faz é resolvido em comum acordo, em reuniões. Nós temos, né, as nossas reuniões mensais, enfim. Tudo que demanda uma instituição, a gente tem de forma formal mesmo e organizada, né, com atas, tudo que se diz respeito assim, às necessidades formais de uma instituição. Legal. Suzana, falando sobre liderança feminina, né, no agro, porque não tem como... Acho que você já deve ter falado muito sobre isso, porque acabou sendo um destaque mesmo, porque não é fácil essa iniciativa, né? Eu penso assim, a gente está tão envolvido no nosso dia a dia e tal, e você sair disso, dedicar um tempo para retribuir com esse tipo de ação, assim, é um milhão, né? É muito difícil você ver exemplos como esse. E aí acaba que você, né, se torna um exemplo de liderança feminina e, né, uma inspiração para todas nós. E pegando dados, né, que a gente até trouxe aqui para exemplificar, né, de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 947 mil funcionam sob gestão feminina hoje, né? Sendo que a região Nordeste tem representado bem, onde a participação feminina é mais de 57%, né, desse montante, contra 6%, por exemplo, do Centro-Oeste. Então, a gente tem visto uma evolução do posicionamento da liderança feminina, né? Como é que é para você? Qual que é a visão que você tem dessa evolução ao longo do tempo? Ela está sendo lenta? Ela está acontecendo? Ou falta muito? Você se sente ainda muito testada pelo fato de ser mulher num cargo de liderança? Ou não? Você nunca sentiu essa, digamos assim, esse preconceito? Como é que foi para você? Eu acho que as mulheres, elas sempre estiveram na atividade. Se nós formos buscar lá atrás, quando a gente traz esses dados da década de 80, 70, quando chegaram os primeiros produtores aqui na nossa região e provavelmente em outras do país, elas sempre estiveram lá. Elas tiveram um papel fundamental, sabe, de resiliência e de participação nesses negócios. Acontece que a gestão foi evoluindo também, necessitando de mais aprimoramento em toda a cadeia produtiva. E eu acho que as mulheres estão inseridas desde há muito tempo e estão tentando se profissionalizar cada vez mais. Talvez elas estejam aparecendo mais agora, sabe? Mas, por exemplo, as associadas do núcleo são 52 mulheres, tá? Você tinha falado 30, mas 52. Já está em 52, muito bom. E são todas elas são envolvidas com a atividade das empresas familiares. Todas elas, eu vejo que elas não aparecem muito, sabe? Mas elas estão ligadas há muito tempo, sabe? A maioria delas fazem ali um trabalho junto com essas empresas familiares, rurais. Então, talvez elas estejam aparecendo mais agora, essas mulheres estão se tendo mais consciência e elas estão buscando cada vez mais profissionalização, por isso estão aparecendo mais. Mas eu vejo que há muito tempo elas participam, sabe, de forma às vezes anônima, ninguém nem sabe quem é ela lá dentro do escritório, mas ela está lá fazendo um trabalho imenso e são muito responsáveis, são muito capacitadas. Vocês não tem noção da capacidade dessas meninas, sabe? Dessas mulheres que estão aí. E eu vejo jovens também, né? Chegando, meninas já ocupando esses cargos também, com muita dedicação, profissionalismo, assim. É lindo de ver. O que eu me preocupo e que eu não gosto muito é esse modismo que querem fazer em cima disso, às vezes querendo levar por uma valorização que talvez não seja interessante, sabe? Às vezes expõe um pouco a mulher e não é esse o caminho. A valorização realmente ela tem que ser profissional do que ela é capaz de fazer, de quanto ela é capaz de colaborar. Então, assim, você me falou de preconceito, se ele existe. Claro, sempre existiu, existe ainda. E aí cabe a gente saber como desviar isso. Às vezes a gente precisa ter jogo de cintura para né? Tem que ser meio como água de rio. Você tem que contornar algumas situações, saber lidar com elas, porque eu acho que ninguém está para ocupar cargos ninguém está para medir forças, né? O feminino e o masculino dentro das atividades. Eu acho que estamos para colaborar, né? Existem
existem situações que elas são mais fáceis para serem desenvolvidas pelo masculino, e situações que o feminino consegue dominar talvez um pouco melhor, principalmente nessas exigências que a gente está tendo hoje dentro da atividade, sabe? Talvez a mulher, por ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de um olhar, né, mais maternal, feminino, não sei, consiga lidar com algumas situações que os homens talvez não tenham tempo para isso. Porque olha o quanto que demanda, né, desses produtores, dessas empresas produtoras, o quanto demanda de energia, de tempo e de diferentes conhecimentos para que se possa gerir bem uma empresa agrícola. Então, eu acho que nada mais justo que se divida essa responsabilidade. E eu acho que a mulher estar a par do que está acontecendo nos negócios da família, ela poder contribuir e saber o que está acontecendo, eu acho muito importante, né? Você não pode estar vivendo numa região como essa, que tem esse movimento tão grande, né? E você estar assim, alheia a tudo isso. Você precisa observar, você precisa olhar dentro do seu negócio, dentro da sua propriedade, o que você pode fazer para contribuir. É lógico que não é medindo força com ninguém. Eu acho que medir força não é o caminho, mas sempre tentando colaborar, mostrar o que pode ser feito e onde a gente pode ser melhor, porque não é só... Eu acho que não é só produzir, é como você faz isso, né? Como você impacta esse meio onde você está, onde você vive, o que você está fazendo de bom para as pessoas, né? Quanto o seu negócio pode impactar positivamente a vida de seus funcionários, colaboradores, de tudo que está ao nosso redor, né? Então, não basta ser apenas rentável, produtivo do ponto de vista financeiro. É preciso entender o que você está fazendo aqui. Deus te colocou aqui nesse mundo, né? Nesse meio. Eu digo sempre que é um meio muito seleto. Deus colocou aqui a gente para fazer esse trabalho. Eu acho que Ele colocou pessoas que Ele confia muito, porque produzir alimentos é sublime, né? Produzir alimentos. E a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. E, no entanto, a gente vê, às vezes, muito preconceito ainda, muitas coisas mal entendidas. E talvez a mulher tenha, né, essa habilidade para tentar mostrar realmente como, de fato, se pensa, né, a agricultura e como, de fato, se trabalha tudo isso. Verdade. Você falou uma coisa interessante, né? Que a mulher tem esse lado mais assim, que maternal e tudo mais, que ajuda, né, na questão social, e é justamente hoje uma das grandes preocupações, uma das grandes pautas que o pessoal fala da responsabilidade das empresas, né, em relação a isso. Fala muito em ESG e tudo mais, e eu vejo muito realmente o papel da mulher, principalmente nessa frente, né, de você agora, a gente, a sociedade em geral, como um todo, né, o ser humano evoluiu, né, no seu sistema, a modo de privilegiar a eficiência, privilegiar o material, e não que seja errado, foi a forma como isso se deu, mas isso tudo está sendo repensado hoje em dia, né, ainda mais na era da comunicação, e acredito que a mulher tem um papel muito grande nessa questão mesmo, né, de fazer esse molde para que as coisas fiquem mais equilibradas, né. E aí também outro ponto legal foi que realmente assim, a gente percebe que é uma coisa natural que está acontecendo, porque, né, teve questionamento da mulher entrar para o mercado, elas se capacitaram durante anos e agora elas estão realmente vindo como uma coisa natural. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui na região, eu era uma das únicas que trabalhavam em fazenda, né, na gestão, dentro do grupo de gestão de uma fazenda. E hoje a gente vê, assim, muitos exemplos, né? Nas empresas, tem empresa que está preferindo contratar mulher, né, do que por suas algumas características específicas do trabalho, do que os homens. Então, assim, fico muito feliz de que isso está acontecendo. E até para incluir um pouco o Rinaldo na pauta. Eu tô aqui. Queria até incluir o Rinaldo, ele que foi gestor, né, tanto de homens quanto de mulheres. O que você vê na visão como gestor, a diferença, assim? O que você pode falar? Eu vou chegar aí. E na sua dificuldade como homem eu vou chegar ali. Eu queria só, antes de chegar ali, pegar uns pontos que foram comentados, que você comentou da presença hoje nos cargos de gestão e etc. No mercado como um todo, vamos dizer assim. Eu imagino que ele já começa lá na graduação, né? Se pegar a época que eu estudei, era uma proporção muito menor
de mulheres na própria sala de aula, que automaticamente influi na quantidade de pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. E hoje, imagino que as salas de agronomia aí já estejam meio a meio, ou tenham até mais, né, de mulheres do que homens, né? Um ponto que a Zana comentou que eu achei bem legal da própria questão de como a complexidade vem aumentando como um todo, isso não só na fazenda ou no meio produtivo, mas na vida, né? Você ser pai, mãe, hoje é diferente de 50 anos atrás, né? E eu imagino que existia mesmo aquele padrãozinho, né, de começava lá o casal, o homem sai na produção, a mulher fica ali mais naquelas questões de cantina, de pessoal ali, não sei o que lá. Só que a complexidade vem aumentando e a própria mulher fala, não, eu também sou proprietária, eu também sou dono disso aqui, eu posso agregar numa outra questão, eu posso evoluir, vamos dizer assim, né, ajudar numa outra alçada. E aí as mulheres vêm aparecendo cada vez mais nisso aí. Eu concordo com as predisposições, vamos dizer assim, as pessoas, né, serem melhores em uma atividade do que outras, né, ou ter uma facilidade maior com aquilo, né. E indo já, para não ocupar muito tempo, respondendo a tua pergunta, eu vejo assim, já liderei, né, algumas mulheres fantásticas assim, né? Tem uma que deve estar nos ouvindo aí, que para mim ela é especial e é a melhor de todas, né? Disparado. E a questão da dedicação é diferente. Meio que não tem migué com mulher. Assim, elas são, a dedicação é maior, a transparência é maior, sabe? Compra mais, se doa mais, parece, para fazer aquilo, né, do que os homens que são um pouco mais ensaboados, né, conseguem sair um pouco mais para ali, mais para lá, né. Por outro lado, existe sim a questão da sensibilidade e como que você conversa, como que você pontua, como que você direciona. É um pouco diferente de você direcionar os caras ali, que você pode às vezes usar alguns termos, né, algumas coisas. É como se fosse um pouco mais compreensível para o homem ali, de que aquela pontuação que você está fazendo é sobre o trabalho, né, e não é sobre a pessoa ou pessoal. A mulher leva um pouco mais isso pro lado pessoal, né? Não, tô falando que o teu trabalho tá ruim, não você é ruim. O cara entende mais que é o trabalho e não ele, sabe? São nuances, vamos dizer assim, que você tem entre trabalhar com um, trabalhar com o outro, né? Todo mundo tem as partes melhores de você ter e as partes que são um pouco mais delicadas, assim, normal. Mas no final do dia, compensa, né? Sim. Sempre compensa. Eu acho que é muito questão de insegurança, né? Justamente porque agora que a gente está lidando muito enfim, está se consolidando o papel da mulher, a gente precisa trabalhar um tempo ainda a insegurança dentro do ambiente de trabalho, né? Acho que eu vejo muito que os problemas que eu tive, assim, em relação a isso foi insegurança mesmo, de achar que eu não era capaz. E como é que é para você, Suzana? Você sente? Você já sentiu muito inseguro ou você sempre foi muito determinada, assim, nas suas coisas? Já passou algum perrengue em termos de insegurança, assim? Eu acho que todos têm momentos, né, de reflexão e eu acho que insegurança sempre surge em algum momento, mas a gente tem que acreditar de que é possível resolver e de que você é capaz de superar isso, né? Se você se apegar à insegurança e nos medos e naquilo que não pode dar certo, você não consegue realizar nada. Então você tem que, eu digo sempre, às vezes você não tem o conhecimento, mas você precisa saber aonde ele está para consultá-lo. Então eu acredito muito que humildade é um dos caminhos para você vencer qualquer obstáculo. Você não tem o conhecimento, você está inseguro com relação a alguma situação, mas você é humilde o suficiente para procurar alguém que sabe sobre o assunto para te aconselhar ou para dar a sua opinião, para que você avalie melhor. Eu acho que é muito importante, sabe? Então, assim, a gente não sabe tudo, a gente é aprendiz o tempo todo, mas se alguém sabe em algum determinado ponto, de algum ponto que você está inseguro, você possa consultar e ouvir, eu acho que é
é legal, sabe? Às vezes eu acho que a gente perde muito se a gente não tiver humildade para saber que você não sabe tudo e você precisa de ajuda de alguém que saiba sobre aquele determinado assunto, né? Exatamente. Ainda mais o quanto é complexo hoje, tudo está muito complexo, né? Todas as leis, as NRs e tudo que envolve as atividades hoje, você não sabe tudo, você aprende isso o tempo todo, você está o tempo todo tentando acertar. Então, eu acho que é por aí. Verdade. Outro ponto legal que você comentou, né, que eu queria desenvolver também, é em relação a essa representação feminina, o quanto que a gente não pode deixar que vá para esse outro lado, né, porque assim, a gente está vivendo esse paradoxo, né, a mulher é livre, a mulher pode fazer o que quiser, mas aí ela pega essa liberdade e põe tudo no corpo, né, coloca o corpo à frente, para se mostrar, para ser valorizada, né? Justamente aquilo que a gente estava lutando contra, que era a banalização da mulher, do corpo feminino, tal. Parece que aí, com essa né? Com essa nova liberdade, aconteceu o contrário do que a gente queria. Então, é uma coisa esquisita, né? E a gente vê no agro muito isso também. Então, principalmente a Mônica, que é do marketing, né? Comenta que hoje a gente tá graças a Deus, indo para uma era onde o influenciador vai ser muito mais valorizado pelo conteúdo, mas a gente via muito isso no agro, né? A mulher que se destaca ali como influenciadora no marketing digital, tal, é porque colocava muito o corpo na frente, né? Então, você percebe também que isso está mudando um pouco? Eu acho desnecessário sempre. Uhum. Eu acho que é desnecessário essa exposição. Eu acho que o que deve aparecer sempre é o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo não tem necessidade nenhuma de você apelar por esse lado, sabe? Uhum. E eu acho que o público está cada vez mais... Empresas sérias, pessoas sérias, consumidores sérios estão cada vez mais atentos a esse tipo de conteúdo. Eu acredito que não sei, mas para mim não vende, né? Uhum. Se você uma empresa que utiliza desse artifício para divulgar seu produto, eu acho que ela já está pecando, já não vende, eu acho que não vai mais vender. Uhum. Pode ser que venda para alguns, mas eu não acredito que, embora se vê, né, aumentando, né, esse tipo de exposição, a gente vê, mas eu não acredito que seja o caminho que se deva percorrer, sabe? Inclusive... Eu acho que é o conhecimento que tem que prevalecer, o que agrega realmente, né? Eu acho que o conhecimento tem que vir sempre em primeiro lugar, né? O conhecimento, os valores, eu sou muito focada nisso, né? Valores e... Sim, verdade. O núcleo é muito focado em valores, em princípios. Então, assim, tudo que a gente faz é com muito cuidado, né? Sempre é para valorizar, não para desvalorizar, né, o setor, não para levar para outro, nunca, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado. E eu acho que cabe a gente ter essa consciência, né? Eu acho que é uma linha muito fininha e muito tênue, né, para você estar... Sim. E se puder influenciar meninas, né, mulheres que estejam ouvindo esse podcast, né, que você repense, né, o seu posicionamento. Nem sempre as mulheres estão no digital, mas às vezes no trabalho, será que você está usando muito mais esse lado, né, da sexualidade para ter alguma vantagem, ou do conhecimento, né? E como que você pode inverter isso daí, né? Se a gente puder de alguma forma influenciar jovens profissionais que estão chegando, né, seria muito legal. E falando agora no trabalho do núcleo mesmo, né? Conta pra gente. Hoje já são mais de 11 mil, com certeza deve estar mais do que esse número, né, que eu peguei na reportagem, mas já foram mais de 11 mil crianças alcançadas através do trabalho do núcleo, né? O que é exatamente, conta pra gente um pouquinho o que são exatamente os projetos que vocês desenvolveram, de que forma que alcança essas crianças, né, nas comunidades rurais. O Algodão que Aquece, né? O Algodão que Aquece é o nosso trabalho, é o que mais... o que mais me motiva dentro de todos os nossos trabalhos, enfim, porque ele lida diretamente com educação e criança. Esse ano, crianças foram 11 mil, com colaboradores e professores, nós chegamos próximos a 12 mil pessoas atendidas com Algodão que Aquece dentro do município de Barra. Anteriormente, nas 5 edições anteriores, nós atendemos o total de 14 mil e alguma coisa.
Então, assim, quase 12 mil foi só esse ano. Só então, o esse projeto ano. cresceu muito nessa 6ª edição, em 2023. E ele cresceu muito em todos os sentidos, né? Porque nós conseguimos, né, levar com a gente, durante a nossa passagem em Barra, uma companhia de teatro, né? Inclusive, o CEPAC, né, nosso parceiro aí nesse trabalho. E é isso, aproximando a agricultura da educação, nos aproximando de comunidades rurais. Hoje, o Algodão que Aquece já visitou 240 comunidades rurais, porque quando nós chegamos nas escolas, né, você acaba conhecendo aquela comunidade, qual é a cultura que prevalece aí, o que eles produzem, né, como que vive essa comunidade, como que é trabalhada a questão agrícola aí, enfim, 240 comunidades é muito chão. A gente não tem ideia quem é de fora. Esse ano nós rodamos mais de 3 mil quilômetros. Nossa. Assim, nós conhecemos, por exemplo, todos os baixões e os brejos de Barra, assim, extensão territorial imensa. Foi, assim, muito rico em termos de conhecimento, de você observar o quanto que o nosso Nordeste ainda pode evoluir na questão agrícola, sabe? O quanto se precisa trabalhar dentro das escolas, essa valorização, porque vocês acreditam que as crianças, às vezes, de comunidades rurais não se sentem pertencentes à agricultura, ou eles não se enxergam no agro, infelizmente existe uma divisão aí do agro, da agricultura familiar que estão tentando, né, plantar ali na nossa sociedade. E isso é muito ruim, porque a gente tenta trabalhar, né, quando nós visitamos as comunidades com o projeto, e nós tentamos, que nós trabalhamos com as crianças, é levá-los a esse pertencimento. Toda agricultura é agricultura. E levá-lo a se sentir pertencente àquelas comunidades, a se sentir pertencente à agricultura, à terra, e buscar desenvolver, através do conhecimento da educação, empreendedorismo rural. Sabe? É muito bacana viver da agricultura de subsistência também. A gente não está criticando isso ou dizendo que não é bom, mas poderia se desenvolver ainda muito mais, sabe? Em terras férteis, em beiras de rio, sabe? Onde pessoas ainda precisam de assistência, né? De bolsas, de assistencialismo para conseguir se manter, porque não consegue se manter só pela produção. Então, assim, esse ano, quando você vê na beira desse São Francisco, na beira desses rios, a extensão territorial e a riqueza que existe, e você vê ainda comunidades que não encontraram ainda seu potencial agrícola, que não conseguiram ainda encontrar formas de produzir mais e melhor para sobreviver somente do que produzem, ou que você vê que ainda são dependentes, sabe? É muito triste, porque o nosso país tem uma potencialidade imensa, né? Nesses anos de Algodão que Aquece, visitando essas comunidades de vários municípios, a gente percebe o quanto ainda existe de potencial. E é falta de conhecimento, sabe? É falta de pertencimento, de conhecimento, de acesso, às vezes, a crédito, mas muitas famílias... Fala-se muito da falta da terra, né? Aqui no nosso país, que falta terra. Não é terra que falta, gente. Existem famílias que estão nessas propriedades familiares há décadas. Muitas delas não têm nem documento de suas terras ainda e não aprenderam a produzir de uma forma tecnificada, não sabem o manejo de irrigação, não conhecem irrigação, não conhecem produtos biológicos, não conhecem, sabe? Então, assim, eu digo, não é terra que está faltando para os agricultores familiares. O que está faltando é conhecimento e habilidade de desenvolver as suas pequenas propriedades, encontrar o que produz em cada local, qual é a cultura que se produz, o que sabe? Então, Barra foi muito bacana para a gente ter visitado. A gente viu fazendas que estão chegando lá com culturas de implantação de uvas finas, sabe? Projetos grandes, assim, coisa muito interessante. Assim, a gente viu que o progresso está chegando, mas, assim, ainda falta, né? Essa qualificação, esse conhecimento para pequenos produtores. Eu acho assim que o que as pessoas que não são do agro, são de fora,
que falam, né, não deixa a pessoa sobreviver da terra, tal, que não tem, como você falou, não tem nada de errado nisso, mas o que eles não enxergam é que antigamente, né, na sociedade, a pessoa tinha a terra e conseguia ficar ali. Por quê? Porque as sociedades, elas eram nômades. Até você pode pegar pelas tribos, né? Por exemplo, você fica ali um tanto numa terra, você produz lá, quando começa a não produzir mais tanto, né, quanto produzia, eles migravam para outras terras, né? E faziam... Hoje em dia, isso não é possível. Então, para você permanecer dentro de uma terra e ser sustentável ao longo dos anos, você tem que tecnificar, você tem que ter exatamente isso. Ter o conhecimento para você implementar lá e conseguir, de fato, sobreviver. Porque senão, não é subsobrevivência, não é nem sobrevivência, que você não consegue mais, né? Você tem que saber lidar com aquela terra para devolver ali e continuar, né? E você acha que... Eu imagino para você que deve ser um sonho, né? Esse trabalho de, tipo, a criança que cresceu ali na comunidade, imagina, crescer dentro da sua propriedade rural, conseguir levar o conhecimento, seja se tornando um técnico agrícola ou, sei lá, né, estudando. E imagina ela levando a pequena propriedade dos pais a produzir um produto como esse, por exemplo, uvas finas, ou até mesmo a agricultura normal de horticultura, mais embaladinha, cortadinha, sei lá, que agrega um valor, né? Você vislumbra isso para essas comunidades, assim? O que você sonha quando você visita essas crianças, né, e vê tudo isso acontecendo? Realmente, a gente deseja que essa criança encontre o seu caminho, seja ele qual for, o sonho dela, né? Não caia na mão de discursos muitas vezes, né? Que ela encontre o seu caminho e que ela descubra o seu sonho, porque tem crianças tão assim apáticas de tudo, que estão a autoestima tão baixa, que às vezes você pergunta para a criança o que você deseja ser quando crescer, ela não pensou sobre isso ainda. Então, assim, um cuidado que a gente tem dentro do Algodão que Aquece, a gente tem se preocupado cada vez mais com isso, é por isso que nós temos os mascotes, Cadu e Nina, né? Nós temos os nossos mascotes, é trabalhar de uma forma muito leve, alegre, lúdica, por isso que tem o teatro, né? Para que a mensagem chegue à criança de uma forma muito interessante, que seja um contato, que nós tenhamos um contato com eles e que fique marcado de uma forma muito positiva. Porque a gente não deseja expor essa necessidade, essa vulnerabilidade dessa criança, sabe? Assim, essa necessidade. O agasalho, ele chega porque o projeto iniciou com um agasalho. Realmente, a gente tinha um trabalho dentro de escolas com hortas e as crianças começaram a faltar no mês de junho, julho, porque era frio, as crianças não iam para a escola. Assim, a gente descobriu que as crianças tinham frio, porque nós já estávamos dentro da escola tentando despertar essa consciência. E o agasalho, a criança, incrível, quando você entrega o agasalho para a criança e ela entende que é igual ao do Cadu e da Nina, e às vezes você chega na escola já no período da tarde, você fala, não veste que está quente, agora você deixa para vestir amanhã de manhã. Eles fazem questão de vestir. E é como se realmente eles sentissem o carinho que o projeto tem por eles através do agasalho. Então, às vezes, a criança veste e ela se aconchega assim, no casaquinho, coloca a mão no bolso. É uma coisa incrível, assim, a sintonia que a criança tem com o projeto. Por isso que eu falo assim, muito que é muita energia além de trabalho, sabe? Porque a criança sente o que a gente está querendo passar para ela de imediato, assim. O comportamento da criança demonstra, assim, a afinidade, né? E é essa mensagem que a gente quer deixar para ele, que é através da educação que ele vai conseguir isso. Porque, veja bem, nós estamos, assim, em um tempo que os produtores do Brasil, eles não se sentem valorizados pela população, pelos brasileiros, pela sociedade. Não é isso. É isso. Se sentem que trabalham, né, cultivam, produzem alimentos, mas não são valorizados. Mas os professores, há muito tempo, não são valorizados. Sabe? Verdade. Então, tem professores em comunidades rurais que são heróis aí. Eles ficam 30, 40 dias sem ir para a cidade. Escolas que são a 100 quilômetros da sede de estrada de areião, você demora 2, 3 horas para chegar lá, sabe? Acesso muito difícil. E eles estão lá com as crianças. É a única porta de conhecimento que essas crianças têm com o mundo, são através dos professores. Então, quando a gente chega nessas comunidades e a gente acolhe a escola, a gente acolhe também o professor. E o Algodão que Aquece tem esse carinho pelos professores e tenta fazer essa conexão entre agricultura e educação.
Porque se em comunidades rurais não está se entendendo o que se está fazendo por agricultura, o que é agricultura em nosso país, o que se tem de potencialidade agrícola, lógico, eu repito sempre, dentro da responsabilidade ambiental. Eu estou falando de agricultura sustentável, eu estou falando de agricultura que respeita o meio ambiente, né, que respeita as suas áreas de preservação, que faz uso de toda a tecnologia que nós temos hoje de plantio direto, enfim, estou falando de quem é responsável, né? Que não entende o que é a agricultura em nosso país. Se uma criança de zona rural não está entendendo o que está acontecendo, se professores de zona rural estão, vocês vão esperar o quê da sociedade do nosso país? Então, Exato. assim, é urgente que o setor se aproxime, porque não são só os agricultores que não se sentem valorizados, o professor está precisando, às vezes, de um apoio, as escolas estão precisando de um apoio, e, às vezes, só o município não dá conta de fazer tudo que é necessário por aquelas escolas. Existem, às vezes, dificuldades que nós, como produtores, da escola que está ali próximo à nossa propriedade, aquela que a gente passa na frente aí, que é caminho para o nosso trabalho, pode ser que ela está precisando de alguma coisa que nós possamos auxiliar, né? E nessa aproximação, a gente faz com que nos conheçam melhor e faz com que se reflita. Então, assim, as comunidades que nós visitamos, às vezes, quando a gente chega, eles estão assim um pouquinho, né, arredio, não conhecem. Vem o agro, às vezes, com algum outro olhar, mas depois de 1 horinha, 2 horas que você passa aí, eles chegam e falam, olha, a gente pensava que era diferente. Então, assim, a gente aproxima, mas é uma aproximação realmente com esse intuito de ser luz para eles, de ser apoio, né? Tanto que nós passamos nessas comunidades agora em Barra, em todas elas, né? 70 escolas visitadas, muitas apresentações de teatro, 70 shows de Cadu e Nina, todas as escolas Cadu e Nina fizeram show, então eu já não sabia se era uma turnê de shows. Cadu e Nina, graças a Deus, são famosíssimos entre as crianças, e, assim, muito intenso. E agora, depois desse movimento, eles estão com um concurso. A gente voltou de lá, mas eles estarão trabalhando no concurso Algodão que Aquece agora até o final do ano. O tema é agricultura. Nós voltaremos no município no final do ano, onde nós iremos premiar os melhores trabalhos com esse tema. Então, as escolas estão em movimento. Nós temos, né, agradecer aqui também a nossa pedagoga, a Nayara Barrocal, que ela é nossa voluntária no Algodão que Aquece, que está cuidando da parte pedagógica do projeto esse ano. Está em contato com os professores e coordenadores do município. E o tema é agricultura. Então, a gente vai voltar lá, depois desse movimento todo, nós iremos voltar lá no final do ano para premiar escolas, alunos e professores que se destacarem, que trouxerem, né, o que de movimento fizeram dentro das escolas com esse tema. Justamente com essa intenção de fazer que se reflita sobre agricultura em comunidades rurais, em comunidades onde deveria se entender mais sobre agricultura ou deveria se ter uma visão um pouco diferente, sabe? E esse ano o diferencial do Algodão que Aquece, que além das comunidades rurais, nós atendemos também toda a zona urbana, né? A gente conseguiu agradecer também todos os apoiadores que acreditam no Algodão que Aquece, né? Por isso que nós crescemos a todo ano. Então, nós temos apoio de instituições, empresas que acreditam nesse trabalho e são parceiros. Então, a nossa gratidão a todos eles, porque sem apoio financeiro a gente não conseguiria realizar. O projeto hoje tem um custo muito alto, mas que nós administramos com muita responsabilidade, com muito cuidado, sempre com muito cuidado também, porque essas empresas estão envolvidas no projeto, então a gente tem uma responsabilidade com a imagem de todas elas também, né? Então, é um trabalho feito com muitos critérios, né? Muito cuidado, a forma que a gente chega na escola, como a gente trabalha o projeto, como a gente chega no município, isso é tudo muito criterioso e cuidadoso para que a gente tenha realmente uma aproximação e que essas portas se abrem, que a gente possa mostrar um pouquinho, sabe, para essas escolas o que é a agricultura e fazer com que essas crianças reflitam, né, sobre o papel delas aí. Encontramos também, assim, nessas localidades, muito lixo na beira dos brejos, dos rios. Então, assim, nascentes de água, rios importantíssimos que eles utilizam, nós encontramos muito lixo. Então, chamamos a atenção também para essa responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, ela não pode ser colocada só para os produtores, né? A gente tem que ter essa consciência hoje geral que responsabilidade ambiental é de todos nós, né? Sociedade, onde a gente coloca o nosso lixo, como descarta o nosso lixo. E, infelizmente, nas zonas rurais,
existe muito lixo na beira dos rios, brejos, nascentes. Então, assim, foi uma questão que nos chamou a atenção também. Nós chamávamos a atenção para isso nas escolas, né? Não basta a gente querer apontar o dedo só para, né, para um setor e não cuidar aquilo que a gente está fazendo na nossa comunidade, no nosso trabalho, enfim. Isso acontece muito, né, na sociedade em geral, de apontar o dedo para o agro, e justamente escancarar agro é da gente desmistificar muito disso, né, e critica e tudo mais, mas não separa nem o lixo em casa, né, o reciclável, muitas vezes, então... E vocês têm percebido realmente essa transferência de informação? Porque, pelo que eu entendi, é um trabalho mais aplicado ali às escolas, às crianças, né, e aí a gente vai falar de um trabalho... de no mínimo médio prazo, né, até essas crianças serem os adultos, estarem ali, né? Vocês conseguem perceber essa transferência, né, da criança chega em casa e aí conta lá pro pai, pra mãe, e eles começam a agir sobre isso? Eles têm... A gente... Tipo essa do lixo, né? Imagino que não é só a criança que vai lá e joga, né? Isso tem sido transferido? A gente não volta lá na comunidade agora para ver. A gente sinaliza, né, alguns pontos. Agora o concurso vai trazer alguma... O que a gente percebeu no ano passado, assim, as devolutivas que vêm através do concurso são muito ricas. Assim, as redações, as percepções, os trabalhos que as crianças fazem, os desenhos de ensino infantil, assim, incríveis. Teve um desenho que me chamou muito a atenção no ano passado, que a criança ela fez uma nuvem de algodão, era uma nuvem toda colada de algodão, e ela fez uma escadinha de gravetinhos do mato, era gravetinhos colados, uma escadinha que chegava na nuvem de algodão. Você consegue interpretar o que essa criança o quanto rico é essa escadinha para uma nuvem, o que isso pode significar, o que pode ter passado na cabeça dela, né? Essa escadinha para uma nuvem de algodão. Então, assim, a gente recebe coisas muito simples, muito singelas, com muito significado, como redações, como trabalhos, assim, grandiosos de professores. Em Angical teve uma professora que foi resgatar a história do algodão dentro do município, da onde tinha, há quantos anos atrás já havia produção, tecelagens manuais, etc., sabe? Então, só que o algodão que aquece hoje, ele não fica só na cultura do algodão, porque a gente entendeu que quando a gente vai trabalhar, às vezes, em municípios que não têm a cultura do algodão tão intensa como nos nossos municípios aqui mais próximos, Luiz Eduardo, Barreiras, enfim, eles não têm esse conhecimento. Parece que você está falando de uma coisa muito longe deles. Entendi. Então, assim, hoje a gente já deixa a agricultura para eles trabalharem qual tema eles acharem importante. Pode ser que esse ano venha algum trabalho sobre mandioca, sobre a produção de cana. Nós vimos muita cana de açúcar, né, nos interiores, onde eles produzem rapadura, cachaça. Então, eu não sei o que vai vir hoje, esse próximo ano de devolutiva. Né, o que cada escola, a gente deixa assim muito livre também ao professor, sabe? Para não ser impositivo, falar, olha, a gente quer que você produza isso. Não, a gente coloca o tema, coloca o trabalho. Eles tiveram acesso a uma peça de teatro que fala de agricultura, que fala de meio ambiente, que fala de educação, né? Eles tiveram acesso ao filme, né, o desenho animado, que fala da produção de algodão e que faz com que ele entenda que aquele agasalho que ele recebeu de presente é feito de algodão. Então, assim, e materiais que a gente vai passando para eles. E aí, o que vai vir disso, a gente deixa eles muito livres, para não ser também, sabe? A gente não quer que você molde, olha, eu quero que venha isso, não. Né? Deixa livre, né? Deixa livre para o professor trabalhar com a sua turma aquilo que achar interessante. Que é assim que é o processo de educação, né? Que tem que ser. Não, porque eu tava pensando assim, se algumas iniciativas como essas, né? E assim vai, outras, que seja, né? Se elas fossem para um olhar, por exemplo, nessas comunidades, ou num grupo, ou num raio, né, algum lugar assim, elas conseguissem justamente viabilizar extensionistas, né? Tipo assim, eu tenho uma iniciativa aqui, alguma coisa, e eu pago lá, a gente contrata, né, um agrônomo, alguém ali, e ele realmente vai ali atrás de pegar essas comunidades e tecnificar esse pessoal para produzir melhor o que já está ali, né? Era um outro braço também de ganho de tempo e de retorno, né? Essa é a reflexão que nós temos feito e não sabemos ainda como encontrar esse caminho. É um trabalho que necessita ser feito, ele precisa ser feito, mas os profissionais dessa área, as empresas ligadas a essa área, elas precisam entender que
não terá retorno financeiro Isso, sobre exato. isso. Então, é um trabalho que você vai fazer, você vai disponibilizar o seu conhecimento, mas para você ter retorno financeiro disso vai demorar. Então, assim, é isso que talvez precisa se pensar. A grande dificuldade é essa, você ter bons profissionais que se disponibilizem a fazer um trabalho desse e, assim, precisa ter viabilidade, né? Então, assim, são necessidades que existem, o poder público não está conseguindo, às vezes, saná-las, né? E que... teria que estar, tipo, dentro do orçamento deles lá de alguma coisa nesse sentido mesmo, né? Uma das grandes empresas aí, eles têm lá os budgets lá para marketing, para ações sociais, para isso ou para aquilo, né? Aí é mais mesmo uma questão de que jeito que eles aplicariam, né? Não, assim, não é só a questão financeira. Para você conseguir ter adesão, você tem que ter muita empatia. Quando você chega num lugar desse, você tem que ter... se essa comunidade não sentir que você, né, não Sim, sim. Sim. Então, assim, a pessoa tem que ter um preparo, às vezes, até para conseguir, assim... né? Sim. Sim. Tava imaginando justamente fazer um trabalho de carona, né? Vamos dizer que eu tenho uma empresa lá, multinacional, né? E eu vou fazer uma união, por exemplo, com o núcleo, e o núcleo já está lá, e aí agora nós estamos viabilizando um extensionista aqui para a área, então já chegaria... Exatamente. Já chegaria tudo meio que conjunto exatamente. Ali, né? Teria que ser um negócio bem... Porque eu concordo com você, vai chegar um cara lá do nada, eu vim aqui para te ajudar, né? Você saiu da onde? Porque no final do dia, beleza, não tem um ganho direto, e nem vai ter, né, e etc. Mas você, a partir do momento que você começa a ir lá e pegar e tecnificar esse produtor, ele também vai ter que consumir, né? Você vai chegar e falar, isso aqui que você está lidando envolve comprar um fertilizante, ou envolve fazer desse jeito, ou envolve comprar um tubo diferente para esse modelo de irrigação que você faz, né? Exigiria isso, né? Que eu imagino que de largada esse produtor não vai ter esse dinheiro também. Não vai ter. Já teria que meio que vir, já teria que ter um terceiro braço financeiro para chegar lá e ainda viabilizar esse investimento físico, vamos dizer assim. E assim, quando você visita Israel e você vê o que eles fazem lá com pouca água, você fica assim, né? Você fica pensando, nossa, por que no Brasil não chega, né, toda essa tecnologia para essas regiões aí do vale, enfim. Mas tem projetos muito bons, assim, chegando de grandes produtores que irão levar muito emprego, né? Muita oferta de emprego, assim, vai melhorar a vida, a renda dessas comunidades. Mas eu acho que ainda caberia assim um cuidado maior para essas pequenas propriedades encontrarem aí o caminho. Mas é muito cultural também, né? Você sabe que para você mudar uma cultura também o resultado ele não é imediato, ele é um trabalho a longuíssimo prazo. Gerações, né? Exatamente. Mas por isso que a nossa esperança são as crianças, despertar nas crianças esse olhar empreendedor, despertar nas crianças essa necessidade que tem dele se profissionalizar e ele buscar na educação e que ele se esperte aí, que aí tem oportunidade para a vida dele, sabe? E se não quiser ficar ali na propriedade dos pais, mas que pelo menos busque, né, uma condição de vida, se ele desejar, que ele seja o que ele... A gente não deseja para os filhos da gente que eles consigam realizar os sonhos dele, a gente não faz tudo para que eles possam chegar naquilo que eles... É a mesma coisa, talvez uma criança precisa, né, de um pequeno incentivo, ele precise de um momento que ele acorde para buscar aquilo que ele não fique aí sem esperança nenhuma de que a vida é aquilo ali mesmo e pronto. Exatamente. Acho que só de você saber que de alguma forma você... Aquela coisa, né, da educação, que se for uma pessoa que conseguir despertar isso, nossa, já valeu todo o trabalho, né? Isso aí é justamente o Zé Renato comentou isso, né, no dia que ele estava aqui, né, que beleza, você olha no macro, né, às vezes pode não parecer muita coisa, né, pela proporção, mas quando você olha no indivíduo, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A gente recebeu, assim, incrível o comportamento das crianças. A gente recebeu alguns abraços, assim, eu recebi alguns abraços que eu acho que eu não vou esquecer nunca na minha vida, assim. Sem dúvida. E você não sabe o que a criança está querendo te falar.
com aquele abraço. Quando você está indo embora, você já está correndo, recolhendo as coisas e tal. Chega uma criança e ela quer um abraço. E teve uma criança que ficou muito tempo, ela não queria mais soltar o abraço, não. E você não sabe o que tem nesse abraço. O que ela está querendo te dizer nesse abraço, sabe? Então, assim, você também não tem tempo de aprofundar para perguntar, que você não vai conseguir resolver ali naquele momento. Você tem que ir embora, que já tem 4 escolas te esperando para outras entregas. Então, assim, mas, assim, de você perceber que alguma coisa fica assim. Muita semente foi semeada, sabe? Sem Muita dúvida. semente, ela está sendo semeada. O que vai frutificar, a gente, às vezes, não tem nem dimensão do que vai frutificar. Mas foi semeado, sabe? Sim, Em uma verdade. dimensão diferente, assim. Não tem como a gente trazer esses números de quanto hoje, de quanto de impacto, de quanto de transformação aconteceu, de quantas dessas crianças, mas a gente tem certeza que ela acontece. Pelas reações, pelos relatos de professores, pelo contato que mantém com a gente depois de muito tempo. Então, assim, a gente abre portas nessas comunidades, uma porta muito carinhosa, que pode ser preenchida, sim, com outras ações que possam fomentar ainda mais, né, aquelas estruturas de produção, de família, enfim. E até eu queria até aproveitar sua presença para comentar, né, que a gente sabe que, como você falou, o governo não tem como alcançar muitas vezes esses locais, mas também existem, como se diz, ferramentas, existem formas de você abraçar as empresas para levar isso para esses lugares através de leis, né, leis de incentivo. E assim como existe muita falta de conhecimento do agro, né, das pessoas em relação ao agro, existe muita falta de conhecimento de cá para essas leis de incentivo à cultura, por exemplo, uma delas que é a conhecida Lei Rouanet, né, que está como lei de incentivo à cultura, que tem toda essa polêmica, mas que quando você vai realmente, de fato, conhecer lá, e eu, né, estou envolvida junto no projeto, fazendo parte da associação do teatro, né, que produziu o teatro ali para levar educação para as crianças, e a gente vê que existe esse preconceito também do lado do agro em relação a essa lei, que nada mais é do que as empresas conseguirem destinar recursos para promover projetos como esse, né, inscritos na lei de incentivo, e poderem abater isso do imposto de renda, né? Então, às vezes, assim, eu não vou, porque eu não sei, não vai ter retorno financeiro, mas dessa forma as empresas conseguem investir e não perder nada, né? Porque elas abatem do imposto e estão lá ajudando na causa, né? Como que você via essa lei antes, né? E como que você vê agora para poder também ajudar a gente a desmistificar isso na cabeça? Às vezes uma empresa do agro está assistindo, né? E muitas vezes a gente enfrentou essa barreira. A gente foi lá apresentar, mas a pessoa via, não, mas é lei. Não, isso aí, né? Tinha aquele preconceito. Como que você via isso e como que você vê agora em relação, até para ajudar as empresas a usar essa ferramenta que está disponível, né? Eu sempre acredito que contra o preconceito, às vezes, não adianta embates calorosos, não adianta. Eu acho que o trabalho, a ação, o exemplo é o que arrasta, né? Eu acho que precisam ser feitos trabalhos que demonstrem essa parte benéfica, né? Para que se convença e para que seja utilizado da melhor forma. Eu acredito que possa ter assim um incentivo muito grande. E eu acredito na arte, nessa forma educativa de fazer as coisas, sabe? Porque é uma forma de você passar a mensagem de uma forma muito leve. Gente, se você vai fazer uma palestra para crianças e professores, você às vezes não vai encontrar o vocabulário correto, você não vai encontrar a didática perfeita, mas com uma peça de teatro, eles entendem a mensagem de uma forma muito leve e muito bacana. Então, eu acho que a comunicação através da arte, ela precisa ser fomentada, sabe? E eu acho que se existe ainda preconceito, eu acho que ele pode ser quebrado, ele pode ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, né, para que isso não aconteça e para que a gente trabalhe isso de uma forma muito positiva. O que eu acredito que a gente precisa ter sempre é uma posição neutra com relação à política. A gente vive um momento no país... Muito sensível. Neutra, não sei. Eu acho que a gente tem que saber se posicionar também, mas não pode se envolver em embates, não pode se levantar... Assim, não se pode ser radical demais. A gente tem que observar tudo o que é benéfico. A gente tem que
que buscar. E o que está errado também a gente tem que pontuar. Se está alguma coisa errada, mas tem que saber como fazer isso. Eu acho que não é radicalizando, não é... tem que ter um cuidado, né, da forma que se trabalha, talvez, esse preconceito, para que ele deixe de existir, sabe? Eu acho que o exemplo sempre, eu acho que o exemplo sempre é o melhor caminho, sempre. É isso aí. Isso é legal porque os caras ficam fazendo cipa aí, fazendo palestra de mão cortada, de não sei o que lá, e às vezes você contrata lá uma peça de teatro, lá chega numa comunicação muito mais leve e interessante ali, e não é que você não tem custo, né? O imposto que ia para um lado só vai para o outro, e você viabiliza de uma maneira muito mais interessante, né? Porque a comunicação, a mensagem, ela tem que ser compreendida, né? Às vezes tá lá o cara naquele monólogo falando, não põe a mão aqui, porque não sei o que lá, e mostra, e ninguém tá absorvendo nada daquilo, né? Nós ainda não tivemos a experiência de utilizar a Lei Rouanet em nenhum dos nossos projetos. Quem sabe agora no futuro seja o caminho. O nosso teatro foi financiado os 2 anos pelo Fundeses. Então, o Fundeses é um recurso provido de doação de produtor rural. Então, o nosso teatro hoje, do Algodão que Aquece, ele é 80% financiado pelo Fundeses. Então, pelos produtores rurais. E os 20% os recursos do núcleo. E é isso. Então, assim, talvez a gente precise criar produtos e mostrar, né, esse caminho de comunicação, que ele é benéfico para todos os setores, né? A arte, a cultura. Eu acho que o esporte também, eu acho que as crianças precisam ter acesso. Quanto mais acesso à educação, à arte e cultura uma criança tiver, menos exposta, né, à marginalidade ela vai estar. Então, eu acho que também tem que se pensar sempre muito por esse lado. E porque é gostoso você assistir uma peça de teatro, né? Muito bom, é maravilhoso, assim, Cadu e Nina são um sucesso, e é maravilhoso demais as crianças terem aquele momento de interação. Estão vendo aí sobre educação, a peça fala, né? Como eu falei, sobre educação, fala sobre a agricultura e fala sobre meio ambiente, fala sobre pulgão, fala sobre a necessidade de utilização de produtos químicos, sabe? Então, assim, mas fala de uma forma leve, fala de uma forma que se entenda sem ser agressivo e sem levantar polêmicas e sem, sabe? É isso aí. Estamos chegando ao nosso final do episódio, né? Acho que a gente podia conversar muito mais em relação a isso, né? Sempre quando a gente traz alguém aqui, a gente sempre fica com um gostinho de quero mais para conversar sobre as coisas, né? E, Suzana, a gente, todo final de episódio, a gente faz uma brincadeira, né? Que se chama sequência espinhosa. Que é justamente, a gente elencou os temas mais polêmicos, assim, do agro, para justamente saber a opinião dos convidados aqui e ajudar nessa parte, né, de desmistificar mesmo essas questões. Se você se sentir à vontade, a gente normalmente faz assim, pode falar uma palavra só que vem à sua cabeça quando a gente fala o tema, ou você pode falar um pouquinho, se você se sentir à vontade. Tem gente que fala assim, não sei opinar sobre isso, vou passar essa. Então, do jeito que você achar, tá bom? Vamos lá. Terra indígena. Acho que muitos interesses aí ocultos. Reforma agrária. Questionável. MST. 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 Esse é o espinho maior aqui da sequência. O MST, eu acho que é manipulados. Fazendas verticais. Aquelas de dentro, né? Eu acho que questionável também. Inteligência artificial. Tá chegando o futuro, tá aí. Não tem como lutar contra, né? Tá chegando aí, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, mas eu acho que a gente não pode tirar nossa consciência da nossa condição humana. Não existe inteligência artificial que consiga ter a percepção humana. Eu acredito que a gente tem que ter essa consciência também. Eu acho que tem que ter um cuidado, né, com isso também. Verdade. Mudanças climáticas.
Eu acho que faz parte do mundo desde que o mundo é mundo. Elas ocorrem, são ciclos e não, eu acho que se utiliza muito isso para outros fins também, sabe? Uhum. Pressão internacional em relação ao agro, né? Faz parte, né? Faz parte da realidade do país hoje, uma pena. Pesquisa brasileira. Precisa de incentivo. Precisa de incentivo e precisa se desenvolver cada vez mais. Políticas para o agro. Acho que pode melhorar. Uhum. E o último, agro do Brasil em relação ao mundo. Você que foi para Israel, né? Que tem outras perspectivas. Nosso país, ele é maravilhoso, né? Ele é um celeiro, ele tem muito ainda para desenvolver. E tomara que todos acreditem nisso e que se faça isso cada vez mais. E sempre, eu repito, com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que com responsabilidade pode-se evoluir ainda muito, sabe? Uhum. Eu acredito que quando se respeita as leis ambientais e se trabalha com responsabilidade, está tudo certo. Eu acho que é o caminho. O nosso país, ele tem tudo ainda para evoluir cada vez mais. E eu acho que isso desperta também um certo interesse, né, internacional com relação a isso. E eu acho que ele é o futuro celeiro do mundo, né? O nosso país é maravilhoso. E os produtores aqui são muito eficientes, né? A gente sabe da eficiência da produção. Que pena que a sociedade ainda não está a par, né, disso tudo. Eu acho que o desafio é trazer isso para o conhecimento, trazer as pessoas para perto, para conhecer, para que elas se sintam pertencentes. Porque aqui na nossa região, por exemplo, de uma forma ou outra, todos nós acabamos pertencendo a esse agro, né? Dependendo ou pertencendo dos nossos negócios, seja direto ou indiretamente. Então, assim, é preciso que se reflita, né? O quanto isso é positivo para o nosso país e as pessoas saberem disso. Exatamente. Suzana, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal a conversa aqui. E vou pedir para você deixar o contato, né, do núcleo, informar se ele é aberto ou não à participação, se alguma mulher tiver interesse, né, de participar, como que ela faz. Ele é aberto assim através de convites. Ele é aberto com indicações. Então, uma participante que já está há algum tempo, ela pode trazer alguma pessoa indicada e isso passa por um crivo. É necessário que ela seja realmente ligada à atividade, porque, como eu falei, é um trabalho que demanda muito trabalho, comprometimento e não é assim para marketing, não é para. Então, assim, realmente o núcleo ele cresce lentamente. Ele é um processo longo de crescimento. Cada ano a gente associa mais algumas pessoas, mas estamos abertas sempre, sim, à conversa, ao diálogo, às contribuições, né? Estamos, assim, ao apoio. Acho que todo apoio é bem-vindo sempre, de todos que têm esse mesmo viés, né, de pensamento e de cultura organizacional como a do núcleo. Perfeito. E o endereço no Instagram, quem quiser conhecer? Ah, sim. Núcleo Mulheres do Agro, Oeste da Bahia, procura lá, você nos encontra. Vai ter muito material lá dos trabalhos, enfim. E eu queria deixar também aqui já registrado que agora no mês de outubro nós realizaremos, né, o Plante Amor Salve Vidas, que é aquele trabalho que nós realizamos em parceria com o ICOB, que é o Instituto do Câncer do Oeste da Bahia, né? Que leva atendimento para mulheres, né, com prevenção ao câncer de mama. Esse ano, provavelmente, nós estaremos trabalhando em outro município, que é Angical, e também em comunidades rurais, onde as mulheres não têm acesso ao diagnóstico. E também promovendo, né, o Instituto, fazendo todo mundo conhecer aí o trabalho do ICOB, que tem como missão a construção do Hospital Oncológico do Oeste da Bahia. Então, estaremos envolvidos com esse trabalho agora em outubro. Que legal, nossa. Se a gente puder ajudar em alguma forma, né, na Sempre. divulgação, ficamos muito felizes, que é muito importante. Vamos trazer, se você, né, fica a indicação aí do convite para trazer a presidente do Instituto para conversar sobre o hospital, acho que é muito bacana. Perfeito. Então, muito obrigada. Obrigado, legal. Isso, Naldo. Show de bola. Então Obrigada. tá bom. Obrigada a você também pela sua audiência. Já sabe, né? Se quiser, deixa aí seu comentário embaixo do vídeo. Siga a gente nas redes sociais, @escancaragro nas principais redes sociais. Se inscreve aqui no canal, dá like aí no episódio para ajudar a gente. Contribua com a campanha
1000 inscritos no YouTube aí ainda em 2023 para a gente alcançar cada vez mais e ajudar a comunicar o conhecimento do agro aí para todo o Brasil que precisamos, certo? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Tchau.